Eu juro, vai ser minha última vez tentando fazer esse vídeo e se não der certo, bom, vai dar certo, mas eu vou postar mesmo assim. Eu até desisti de gravar com a câmera traseira e agora eu vou me olhar na tela. Na verdade, eu tô querendo voltar pro YouTube há muito tempo, gente. Acho que agora já faz mais de um ano. Obviamente não sou só eu, né? Acho que tá vindo todo o movimento de volta pro YouTube. E eu gosto muito dessa nova onda do YouTube. Eu acho que esse conteúdo de troca, de ser mais devagar, de ser gostoso, tem tudo a ver com o que eu acredito e da forma que eu gosto de consumir e dividir a minha vida. Mas assim, não divido muito esse lado da minha vida, mas eu trabalho com uma estratégia de persona e conteúdo para influenciadores e marcas. Então é óbvio que no fundo, assim, eu fico tentando criar uma estratégia pra mim e querendo que tenha um desenho, as coisas, do jeito que eu faço o conteúdo, mas a verdade, demorou um pouco pra cair essa ficha, é que eu uso realmente as minhas redes pessoais, assim, com muito coração. E foi assim que a gente criou uma comunidade que faz todo sentido. Então, ao invés, eu resolvi tentar tirar da minha cabeça essa vontade de qual é a dor, qual é o que eu quero ensinar, o que eu quero fazer, etc. A única coisa que eu tinha certeza é que esse primeiro vídeo tinha que ser uma conversa mesmo, uma troca, que é contar pra vocês esses últimos anos e como chegamos aqui, minha vida, que eu amo, esse glow up que aconteceu dos últimos anos da minha vida, a vida fitness, o meu diagnóstico, e eu queria contar um pouco essa história pra vocês. Enquanto você almoça, enquanto você almoça ou limpa a casa e etc. Assim, gente, hoje eu considero que eu estou no melhor do momento da minha vida. O glow up natural da vida veio com 25 mais, mas com certeza os 30 mais foi assim a melhor coisa que aconteceu pra mim. Eu respeito todo o processo que aconteceu pra chegar até aqui, mas vamos dizer que dos 27 até hoje foram tantas viradas de chave. E é sobre isso que eu queria, essa é a timeline, né, a parte da vida que eu quero contar pra vocês. Lá em 2018, eu estava vivendo o pior relacionamento da minha vida. Assim, um relacionamento extremamente tóxico e ruim, assim, pra mim. E eu também não quero me colocar no lugar de vítima, porque eu acho que quando a gente entra num relacionamento tóxico, a gente também vira tóxico, a gente também acaba entrando naquele ambiente. Então, eu também não era a melhor versão de mim dentro daquele relacionamento. Eu acabei virando uma pessoa neurótica, uma pessoa talvez mais agressiva e que não despertava o melhor de mim esse relacionamento. E eu fui muito traída, até por pessoas que eu conhecia, e foi um processo assim muito difícil, mas era um processo também de vício, então eu não conseguia sair desse ambiente que eu tava ali, e toda vez que eu achava que eu tava fora, que eu tava vivendo outras coisas, isso voltava pra minha vida, eu acabava machucando outras pessoas ao meu redor. Eu acho que de 2016 a 2018, assim, foi a pior versão de mim, sabe? É umas coisas assim que eu olho pra trás e vejo, nossa, se essa pessoa me odiar, ela tem razão, porque ela me conheceu ali. Mas eu não era diagnosticada também com bipolaridade, hoje eu sou medicada, etc. Então, eu acho que aquilo era também um combustível de muita coisa, assim, na minha vida. E aí, em 2018, eu tive uma das piores crises da minha vida em questão da bipolaridade. E hoje eu consigo ver com terapia, medicada, anos depois, mas na época as coisas estavam só acontecendo e me atropelando de uma forma assim. Nesses altos e baixos eu briguei com amigas muito próximas, eu me isolei muito, eu tinha muita vergonha de coisas que estavam acontecendo. Depois desse baixo veio essa alta, eu tomei uma decisão impulsiva
no começo de 2019, e foi decidir fazer o meu intercâmbio. E não foi uma decisão impossível fazer o intercâmbio, foi a forma que isso aconteceu. Eu fechei isso muito rápido, eu não planejei financeiramente de forma nenhuma para isso, eu não tinha planejamento de nada, eu não sabia onde era o país que eu ia fazer o intercâmbio. Eu pesquisei aonde era o país depois de eu ter fechado, mas naquele momento fazia sentido. Eu acho que eu só queria me achar de volta, e eu acho que eu tava fugindo muito das pessoas que me amam e que queriam me dar ajuda de uma certa forma, mas tipo, eu não tava aberta pra isso. Isso, eu tô falando aqui, uma visão que eu consigo ter hoje, mas na época era só tipo, tipo, sabe? Ah, legal. E eu simplesmente decidi ir pra esse intercâmbio, e eu larguei tudo aqui no Brasil, assim, tipo, com a certeza de que, assim, deixe ir. Uma coisa que era pra ter durado 3 meses, durou 1 ano, depois eu estendi. E eu larguei internet, larguei coisa que eu tava fechando pra festival. Gente, foi assim, foi muito bom, foi muito bom. Eu não estaria aqui hoje se não fosse isso, se eu não tivesse quebrado coisas que eu precisava quebrar naquele momento e me afastar. E lá foi quando, tipo, eu viajei sozinha pela primeira vez, conheci pessoas novas, conheci culturas novas, foi muito, muito enriquecedor pra mim. Eu me descobri muito sexualmente, me descobri bissexual, mas assim, não mudaria nada, mas foi um chute que deu certo ali. Eu tava tão bem, eu tava tão feliz de ter essa segunda chance. Eu tinha certeza que eu não queria voltar pro Brasil. Tava fugindo da minha vida? Tava um pouco. E tudo bem. Eu tava vendo cursos pra ficar e fazendo ligações pra, tipo, continuar trabalhando lá. E aí, gente, veio a pandemia. Quando as pessoas estavam aqui curtindo o carnaval e vivendo e ainda não sofrendo o baque da pandemia, a gente que tava lá tava sentindo muito. Eu morava com italianos, então eles estavam muito preocupados com a família, teve todo o rolê que vocês sabem. E aí eu, com medo de tudo que tava acontecendo, resolvi vir pra cá, isolada, sozinha, sem ver minha família e meus amigos há mais de 1 ano. Mas assim, passando por isso, só pra vocês entenderem que foi quando acabou essa fase do intercâmbio. E enquanto estava todo mundo ali fazendo dancinha de TikTok ou fazendo pão e passando por todo esse processo da pandemia, eu tive muito tempo pra cuidar do meu emocional nesse novo lugar, de diagnosticada com bipolaridade. Eu me vi tendo muita dificuldade de aceitar estar nessa nova frequência, porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas eu também era muito viciada no coceirinha no cérebro que dava quando eu estava em mania. Como eu vivi a vida toda com isso, né? Tipo, pra mim era normal, era muito melhor e fácil pra mim administrar esses altos e baixos. Eu esperava quando eu voltava pra cima, tipo, é quando vinha muitas ideias e vinha criatividade, eu me sentia bonita, eu queria sair, eu queria gravar, eu queria fazer, queria acontecer. E quando eu ia pros momentos mais ruins, era fácil administrar sem ninguém saber, porque eu sempre trabalhei de casa, então, tipo, pra mim era normal ficar tantos dias sem querer sair de casa, ou, tipo, só indo levar meu cachorro pra passear e voltava, e dizer pros meus amigos que estava cansada e não queria sair. Era muito fácil mascarar isso. E aí, estar medicada e, tipo, acordar sempre meio... Não, eu não acho que o estabilizador de humor te deixa, tipo, numb, mas é você não ter a coceirinha na cabeça que vem quando vem aquela onda, sabe? É gostoso, é viciante. É um processo, eu acho que é uma coisa que eu vou ter que lidar pro resto da vida. Desde o diagnóstico, algumas vezes eu deixei de tomar a medicação um tempo. Confesso porque eu sentia muita falta do meu eu normal, mas eu sempre paguei muito caro por ficar sem, então eu não recomendo. Mas é uma coisa que eu sei que eu vou ter que lidar pra sempre. Depois veio um choque de realidade dos meus amigos me falando, tipo assim, como eu estava melhor, tipo assim, sabe? Que às vezes eu tava muito aqui e eles ficavam meio assim, uou. Tipo, a Jéssica tá naqueles dias que ela tá muito, tipo, chega a tá até aérea de tão... sabe? Aí eu descobri isso depois, né? Com o feedback dos meus amigos. Eu não sabia que isso era uma questão, eu não sabia que eu tinha esse...
que as pessoas me achavam. Agora, vamos lá. Esse olhar pra dentro de mim, desde o intercâmbio, foi o que me reconectou com escrever diários. Escrever pra mim. Porque antes de ir, eu encontrei um diário meu de quando eu tinha 12 anos de idade. E aí, lendo esse diário, gente, foi muito doido, porque, tipo assim, parecia... Eu sabia que era meu, eu tinha minha letra, mas eu não lembrava de nada aquilo que estava escrito. Nada, nada. As minhas lembranças dos meus 12 anos de idade eram coisas muito pontuais, tipo o Natal, meu aniversário, um dia na escola. E aquele diário tinha muita informação de coisas que eu vivi, que eram importantes pra mim e que a minha memória simplesmente apagou. E eu me diverti tanto vendo a importância que eu tava dando para aquelas situações, para aquelas pessoas que eu não lembrava e etc. Foi muito gostoso ter a minha vida contada de mim pra mim. Eu falei, gente, como a memória é uma coisa doida, né? Tipo, olha como a gente muda a percepção do que aconteceu com a gente faz um resuminho e leva pra vida. E escrever diários te permite olhar numa máquina, numa cápsula do tempo. E aí eu voltei a escrever diários, porque eu quero ter essa lembrança do que exatamente eu tô sentindo naquele momento. Durante o intercâmbio, um date, que era um date X, eu anotava. Um dia que eu tava me sentindo... Não, sempre que dava, quase todos os dias, eu escrevia no diário. E eu fui levando isso pra minha vida. Durante a pandemia também, isso aqui foi muito importante. Assim, sinceramente, eu ainda não tive coragem de revisitar esses diários, mas eu sei que um dia eles vão fazer todo sentido, assim, pra mim. E vai ser muito importante ter passado por esse processo. Agora vamos entrar na parte de Lulu, né? O que aconteceu foi que dessa de tomar com medicação e diários e vida e etc e tal, eu comecei a entrar muito nesse lugar de tipo, a gente não tinha o que fazer, né? Então eu tava constantemente brincando de criar na mente o meu futuro, criar a vida que eu queria pra mim. E eu comecei a brincar de fazer quadro dos sonhos, recortar revista, porque era isso que eu queria fazer da minha vida. E no meio desse diário eu comecei a escrever cartas ao contrário, como se fosse o meu eu do futuro falando com o meu eu do passado. Aí, gente, aconteceu uma coisa muito doida. Em 2021 me mudei pra São Paulo, não quis voltar pro Rio de Janeiro, eu achava que não fazia sentido eu voltar mais pro Rio de Janeiro, eu queria que esse capítulo tivesse fechado na minha vida. E aí eu fui pra São Paulo, fui morar com um amigo meu. Foi super bom, foi super divertido enquanto durou. E lá pra 2022, se eu não me engano, eu fui morar sozinha. E tanta coisa foi atropelando a gente. Eu acho que todo mundo tem essa sensação de tipo, não é possível que passou 5 anos da pandemia, né? E era sempre assim, não acredito que passou 2 anos, não acredito que passou 3 anos, não acredito que passou 4 anos. E aí as coisas foram me atropelando, entendeu? Porque, tipo, o que você vai fazer? Você vai voltar pra fora? Você não vai voltar pra fora? Não, eu vou pra São Paulo. Então você vai pra São Paulo? Então não sei o quê. E aí quando foi ver, eu comecei a voltar a trabalhar mais e as coisas foram acontecendo. Quando eu fui ver, eu estava nesse apartamento sozinha e eu estava cheia de caixa no chão, com as plantinhas, com as caixas, com... Eu não sei se vocês lembram, mas tipo, o armário fofo que eu comprei e a cama de ferrinho, as luzinhas. E eu tava me sentindo muito perdida, assim, sozinha e tipo, sentindo, meu Deus, tipo... o que será que eu tô fazendo na minha vida? E sem querer falar com ninguém. E aí, quando eu fui arrumar as coisas, eu levantei a caixa do chão. Gente, não me cai uma carta? Juro pra você. Caiu uma carta que eu escrevi em 2020, lá em Curitiba. E eu descrevia exatamente a minha vida. Lembrando, eu escrevi como o meu eu do futuro. Então, parecia que eu tinha acabado de escrever aquela carta. Eu dizia assim, eu moro sozinha em São Paulo, num apartamento que tem essa energia, que é cheio de plantinhas assim. E junto tinha um papel que eu fiz uma colagem de exatamente como eu queria que fosse a vibe da minha casa. E eu tenho esse papel até hoje, essa colagem enquadrada, que tá aqui pela minha casa, tá em algum lugar. Eu acho que tá no meu quarto. Desse tamanho, assim, pra eu lembrar desse momento, de tanto que, tipo assim, esse momento... E eu falava, tipo, a minha casa tem essa vibe, essa energia, eu moro em tal bairro, que era o bairro que eu estava morando. E eu tenho
tanto dinheiro na minha conta e não sei o que, eu descrevia, eu estava feliz com e era minha vida. Era minha vida. Eu não conseguia ver que era minha vida. Porque eu tava, naquele momento, eu tava me sentindo sozinha, sei lá, eu tava de TPM também. E eu não conseguia ver as conquistas do que aconteceu pra eu chegar até ali. Porque a gente não vê as nossas conquistas, né? A gente tá tão preso na nossa rotina, tá tão preso nas coisas que a gente ainda tem que conquistar, que a gente não vê as coisas que já aconteceram. E aí, quando eu li aquilo, eu fiquei assim... Aquilo que eu tava querendo e sonhando e desejando é o que eu sou hoje, não sei o que, não. E aquilo despertou uma coisa na minha mente de... Eu, sem querer, querendo, fui atrás das coisas que eu coloquei naquele papel que eu queria. Então, eu nunca mais vou parar de fazer isso, porque funciona. E foi aí que eu comecei a fazer mais quadro dos sonhos e comecei a colocar em visual coisas que eu queria pra minha vida, porque eu quero ter a consciência de que tudo que eu tenho um dia já foi a minha vontade, por mais que seja mínimo. Tipo, um janelão, hoje em dia eu tenho, eu sei que é uma coisa que eu gosto, mas foi uma coisa que um dia eu não tinha e eu desejei, aquilo tava na minha lista. Fazer isso aqui tava na minha lista. Eu preciso me lembrar constantemente, eu preciso ser grata por essas pequenas coisas, porque faz toda a diferença. Em 2023 veio o início da era fitness. A minha mãe foi internada pra operar a coluna. A recuperação dela não foi fácil, inclusive ela vai operar de novo final do mês agora. E o médico virou pra mim e explicou também que parte do porquê a recuperação dela era tão difícil foi porque ela não tinha músculo, ela não cuidou do corpo dela fisicamente durante a vida. E a falta de músculos, essa falta de preparo do corpo dela dificultou muito a recuperação agora. E é muito doido, porque minha mãe é uma pessoa extremamente saudável, é uma pessoa extremamente bonita e bem ali apresentada, mas a falta de cuidado físico com o corpo fez ela ficar muito debilitada muito rápido. E aí o médico virou pra mim e falou: cara, você já tem mais de 30 anos e tá na hora de você começar a investir no seu corpo, no seu corpo pro futuro, como você investe, tipo, dinheiro, como você investe em tudo, porque isso vai fazer diferença na sua vida. E aquilo me despertou. Eu falei assim, gente, eu tô aqui fazendo... manifestando a vida do latte, matcha, verde, plantinhas, e eu não tô, tipo, focando em coisas muito importantes. Eu quero que é isso, é o corpo, é a mente, é ser saudável, etc. E aí foi quando eu me juntei com a Total Pass e comecei a fazer exercício, apesar de ter começado com esse investimento futuro, né, como se fosse uma poupança para o meu futuro física. Os resultados foram maravilhosos e, gente, eu não vou mentir, ver o meu corpo mudar, ver eu dormir, eu comecei a dormir, comecei a acordar cedo, eu comecei a, tipo, subir a escada melhor e comecei a ficar uma grande gostosa, tipo, parecia o melhor de todos os mundos. E aí eu nunca mais quis parar, porque é muito bom. Tipo, eu não fico endorfinada, eu não fico feliz, posso fazer exercício, mas eu só consigo ver vantagens de ser uma pessoa ativa, sabe? Depois eu acho que minha vida só melhorou. Eu comecei a entrar nesse modo em 2023 de fake it till you make it. Eu comecei a me comportar como eu achava que a versão minha no quadro dos sonhos tinha que se comportar para ter aquilo. Eu comecei a me exercitar mais, porque a mulher que eu queria ser no meu quadro dos sonhos era endorfinada. Abri mais as janelas da minha casa, porque o tipo de estética que eu queria pra minha vida, eu queria passar uma coisa mais solar. Não estética, mas tipo, a energia da minha vida, sabe? Eu comecei a ler mais livros que tinham a ver com... Entendeu? Eu comecei a brincar desse fake it till you make it. Tipo, uma pessoa saudável, ela se alimenta dessa forma. Eu não sei se eu tô me fazendo muito clara aqui, mas eu acho que essa foi a grande virada de chave de Lulu, que eu entendi que é assim que eu conquisto todas as coisas que eu quero. Ai, tem um mosquito aqui. E que eu sou capaz de conquistar todas as coisas que eu quero. E no final desse ano, foi o ano que eu conheci o meu namorado também.
As coisas se alinharam muito, porque a gente ter dado certo foi muito por conta da gente ter se encontrado no momento certo. Então eu sou muito grata por tudo que aconteceu até ali pra gente se encontrar naquele momento e a gente tá pronto pra se conhecer. E aí, gente, acontece que depois disso, depois desse 2023, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, muito aos poucos, mas foi uma linha crescente onde, tipo, eu fiquei alinhada com meus objetivos, minha vida, tudo fluindo de uma forma, parece que eu desbloqueei o segredo, sabe? Pra conquistar a vida que eu quero. E aí, desde então, foi tudo só crescendo e melhorando. Tipo, 2024 foi quando eu definitivamente parei de beber. E foi uma história muito doida, porque foi tipo assim, eu estava numa situação de, poxa, eu agora tô malhando, tô bem, não estou vendo tanto resultado quanto eu poderia. Por quê? Porque eu não estava cuidando da minha alimentação como eu estava cuidando do exercício. E depois eu vi que isso é se pá mais importante do que exercício. E aí, um mês antes do Rock in Rio, eu queria dar uma secadinha antes do Rock in Rio. E eu falei, comendo direito, me exercitando direito e deixando de beber, que é uma coisa que me deixa muito inchada, eu vou dar uma secada e no Rock in Rio eu bebo e tá tudo bem. Só que daí, gente, chegou no Rock in Rio e eu fiquei com muito medo de beber. Porque daí eu ficava pensando, tipo assim, meu Deus, eu vou beber um drink, eu vou ficar muito doida aqui no Vipão. E eu vou pagar um mico que é na frente da Bruna Marquezine. Nem sei se a Bruna Marquezine tá bom, mas tipo assim, sabe? Na frente do Luciano Huck. Que mico. Aí eu não bebi. E aí foi super gostoso. Eu não bebi e aí foi super legal. Aí eu fiquei, realmente, nesse momento da minha vida, não tá me fazendo falta não beber. Foi indo. Hoje estamos em abril de 2025, isso começou em agosto do ano passado. E eu bebi pouquíssimas vezes desde então. E não digo que é pra sempre, eu acho que pode ser que eu queira voltar a beber, ou tipo, esse final de semana passado eu bebi com os meus amigos, né, que a gente foi no rolê do vinho. Mas é uma coisa que tá me fazendo bem agora, é uma coisa que não interrompe todo o meu processo e eu acho que eu vejo o resultado, tipo, eu até fiz um vídeo no TikTok falando sobre isso, o quanto que eu sinto que eu desinchei, que eu sinto menos ressaca moral. Eu acho que eu tinha muita ressaca de tipo, será que eu me passei? Será que eu falei demais? Eu acho que é a rebordose do que eu poderia passar, o que eu passava quando eu tava em mania de bipolar, entendeu? Então eu ficava muito num processo, será que eu me passei? Será que eu falei demais? Será que eu fui intrometida? Será que eu dividi muito sobre a minha vida? Será que eu contei o que eu não deveria? Será que eu falei alguma coisa de alguém que eu não deveria? Então, não beber faz eu ficar tão de boa quanto se eu estivesse bebendo, só que no dia seguinte eu sinto que eu acordo em paz e eu acordo bem. Todo esse processo de me descobrir, glow up, quadro dos sonhos e vida e fitness, etc, acho que me ajudam muito num processo de autodescoberta. Eu não sei se todo mundo deveria ter, mas eu acho que é interessante conversar sobre isso. E esse ano eu entrei numa pira de fazer um estudo de glow up, que é cada mês eu vou testando novas coisas na minha rotina para melhorar a minha vida. Desde eu já tentei, tipo assim, escrever os sonhos, fazer massagem facial, meditar, planilha de finanças, uma escova de dente nova, uma técnica para óleo para fazer o cabelo crescer, que eu fui distribuindo ao longo dos meses e que eu tô fazendo review no TikTok, etc. E tá sendo muito legal. Gente, eu acho que é meio isso, tipo, eu tô na melhor fase. Eu sinto que eu queria muito que todo mundo descobrisse a sua própria forma de chegar lá. Se eu pudesse dar uma dica, eu diria que confie no seu processo. Eu faço questão de dividir todo esse lugar com vocês, da minha rotina fitness, das coisas que eu faço, que eu não faço, eu fico brincando de ser delulu e etc. Mas isso realmente foi uma virada de chave, assim, na minha vida, sabe? As cartas, o diário, o autoconhecimento, o diagnóstico. Espero que você tenha visto esse vídeo todo e que isso te inspire de alguma forma, que você consiga tirar alguma coisa daqui. Um hábito de escrever de você pra você, sobre a sua vida, colocar as suas metas no papel, mas metas reais, tipo assim, metas, mesmo que sejam pequenas, metas reais.
enfim, que te inspire de alguma forma. Talvez seja um sinal pra você escrever um novo capítulo na sua vida, começar um novo capítulo, onde você é a protagonista da Lulu dela, onde você vai dar pequenos passos, passinhos, e a gente vai chegar lá e a gente vai dividir. Espero que o seu almoço tenha sido ótimo, espero que a sua faxina tenha sido ótima. Eu não tenho ideia de onde foi essa conversa, eu comecei a falar e... tem muita coisa que eu tenho que editar pra entrar aqui de vlog, de vida, etc. Não deixem eu desanimar, tá bom? Tava muito nas minhas metas também voltar pra cá e dividir isso com vocês. Então, gente, mais um check. Vamos dividir os checks das nossas listas? Vamos dividir nossas listas? Ai, eu já tô cheia de ideia. Enfim, é isso. Bora lá, galera. Ficou muito coach esse final. Gente, eu tô aqui editando o vídeo agora, ao vivo, ó. Estou aqui editando o vídeo, ele tá com 26 minutos agora. E é muito doido, porque agora eu quero comentar em cima do vídeo que eu fiz. Não, gente, o vídeo tinha 50 minutos. Agora esse corte final tá 26 minutos. Então, assim, tentando resumir muito... Eu senti falta de um final pra ele, né? Que eu fiquei, nossa, eu falei tanto, cortei tanto também. Eu acho que eu cortei muita coisa que acabou ficando solta, que o meu pensamento foi embora. Mas eu acho que uma coisa que eu queria tirar dele, assim, que eu acho que eu queria passar muito e eu acabei não sabendo fechar, é que sobre, tipo, a gente olhar a nossa história e ver que tipo, o tempo vai passar de qualquer forma, sabe? A gente vai viver a vida, as coisas vão acontecendo. Saber usar o tempo a meu favor, fazer escolhas intencionais pra minha vida e tomar o controle da narrativa da minha vida. Eu acho que era muito isso que eu queria passar, assim, no final, sabe? Faz sentido o que eu tô falando? Eu queria muito terminar esse vídeo assim, porque eu ouvindo aqui, vendo aqui de novo, eu fiquei, gente... eu espero que vocês tenham gostado. I know I did.